Meu último conselho é que as esposas sejam mais tolerantes. É o que a irmã estava dizendo ali. E eu dizendo amém no meu coração, é verdade. É que elas sejam mais tolerantes, mais mansas, e tenham mais amor. A hora que vier aquele repente para fazer coisas que não deve, elas revertem o quadro, abraça seu esposo. Às vezes, quantas vezes eu abracei meu esposo e pedia para ele, às vezes quando eu respondia mal, que eu via que ele ficava triste, eu abraçava ele e falava, eu não queria fazer isso, me ajuda. Então eu pedia para ele me ajudar. É duro, irmão. Muito duro. Viver uma vida sozinha. Até hoje, vai fazer 21 anos. Até hoje eu choro a sua falta. Porque é muito duro. É a coisa mais dura que tem. Às vezes, como diz o povo expresso, assim, um chapéu na parede é um respeito dentro do seu lar. Eu não digo que ninguém desrespeitou o meu lar, mas a presença, às vezes, de uma coisa do esposo já é uma grande coisa. E o serviço, às vezes, quando às vezes ele saía para o serviço, às vezes eu ficava nervosa, que ele ia saindo assim, eu olhava ele pelas costas, eu chorava, mas eu chorava amargamente. Por que às vezes eu não fazia diferente? Por quê? E tudo. E às vezes, quando ele chegava novamente, eu olhava nele e ele já chegava rindo. O que eu admirava é que ele não ficava com raiva, ele chegava rindo. Ele não tinha esse negócio de dizer assim, eu também não vou conversar com ela porque ela fez isso, fez aquilo. Não. Ele chegava rindo em casa e dizia assim, tudo bem? Como é que passou o dia? Passou bem? E tudo. Às vezes quando ele chegava, que a comida estava atrasada, ele falava, o que falta fazer? Eu falava, vou passar os bifes, vou fazer a salada. Ele falava, passa os bifes que eu vou fazer a salada para você. É incrível, é incrível. E é duro, viu? Porque muitas vezes eu não queria chorar para os meus filhos ver. Eu chorava depois que eles dormiam. A sua falta, até hoje. Parece que, para mim, parece que ele morreu ontem. Não tem aquele, parece que aquele prolongamento do tanto de tempo que faz. Até hoje, parece que ele é vivo, comigo, assim. Eu fico lembrando que ele conversava comigo, às vezes eu perco tempo sentada, pensando a maneira que ele conversava comigo, como que ele era, tudo. Eu passei esse tempo todo de viuvez imbuída com a sua vida. A maneira que ele era. Como pode ser uma pessoa tão de Deus daquele jeito? E às vezes é a mesma coisa, eu pensava. Porque Jesus disse assim, se bater na tua face, oferece a outra. Ele era assim. Ele era dessa maneira. Ele não vinha igual muitos vêm com pedra na mão, igual eu vejo muitos. Viu? E eu vou falar para você, eu me amargava, mas amargava de fato, das vezes de fazer alguma coisa. Viu? Mas a gente nunca viveu uma vida assim, coisa. Às vezes, ele, com a sua maneira e tudo, às vezes eu arrependia quando ele chegava, estava tudo bem, eu fazia alguma coisa para agradar ele, para poder ele chegar, para ele ver que eu tinha arrependido, tudo. Ele era uma pessoa que eu não tenho como expressar, não tem vocabulário humano para expressar a maneira que ele tratava, a maneira que ele era. Os filhos eram loucos por ele. Tudo ele fazia, os filhos ficavam. Eu agradeço muito a Deus. Eu só tenho um filho que tem a minha natureza. O resto tudo tem a natureza dele. Eu tenho o que ficou sendo mais velho. Às vezes eu fico olhando nele assim, eu falo as coisas. Às vezes eu falo as coisas e ele vira para mim, a senhora está certa, mãe. A senhora está muito certa. Tudo que a senhora fala é certo, nada é errado. Eu fico olhando, é o pai, é o retrato do pai. Aquela maneira dele, você entende? Então, irmãos, quando vier o estado nervoso,
Gruda em Deus uma força de expressão. E deixa, nem que você sofra um calafrio no corpo, mas deixa passar. Pra você não sofrer como eu sofri. E ainda sofro, porque agora eu só tenho uma comigo. Se ela casar, eu vou ficar sozinha. E se eu tivesse ele? Né? Às vezes Deus faz as coisas, porque talvez se eu não fosse como eu era, ele estaria aí. Mas Deus me mostrou, porque eu afrontei. Uma esposa não deve afrontar seu esposo. Eu afrontei ele. É como disse o pastor Vanderlei. Um dia eu estava em Belo Horizonte, ele foi pregar e eu não sabia nem que ele tinha falado. Ele falou, eu conheço uma mulher que para ela reconhecer o seu lugar, Deus veio e quebrou seus dentes. Quebrou seus dentes, levando seu esposo e seus filhos, para ela poder enxergar o seu lugar. Isso é muito duro, irmãos. É demais. Não tem mesmo maneira de falar. Como é duro. Ia ficar aquela vida sozinha, passar a noite em claro e os filhos dormindo. E eu sei que aquela lembrança, aquela falta. Não foi somente dele, porque eu fiquei sem ele e sem meus 2 filhos mais velhos. E na cama deles, olhar, não estava lá. Olhava na cama, cadê ele? Não estava. E aquela, como ter esperança? O resto da vida. O resto da vida. Eu só vivo agora, eu e minha filha, a caçula. Os outros todos casaram. E Deus. Então eu peço às irmãs que modere sua natureza. Que sejam as esposas mais complacentes. Às vezes os esposos não estão podendo comprar as coisas. Elas ficam chegando eles no canto, chegando eles na parede. Isso ofende a Deus. Porque se o homem representa Deus dentro de casa, às vezes não está podendo, a esposa não entende e quer as coisas. Às vezes vem na igreja, vê as irmãs das outras mais bem vestidas e tudo quer. Não, irmãos, para servir a Deus não precisa disso. Venha como você pode vir, que o Senhor recebe você da mesma maneira. É só o que eu tenho que falar para as irmãs. Que Deus abençoe todos.